Tá conseguindo me ouvir? Ótimo. Agora eu não estou ouvindo vocês. Tá me ouvindo? Pronto, agora sim. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Pronto, já estamos ao vivo na live. Então, a gente está aqui com a Auricélia, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre o tema. Você não está sozinho, né? E meu nome é Késia, né? Sou coordenadora regional do programa Mãe Coruja, né? E a gente está aqui em parceria também com o projeto Binascer, do Hospital Regional Inácio de Sá, e a atenção à saúde da sétima série, e também com nossa colega Raíssa. Vou deixar ela se apresentar. Olá, mais uma vez, gostaria de agradecer ao convite do programa Mãe Coruja. Eu sou Raíssa, representante da Vigilância de Saúde da 7ª Regional, e estou à frente da Vigilância de Doenças Graves não transmissíveis e promoção da saúde. Vou deixar também a nossa convidada, né, a Auricélia, se apresentar e vou dar a palavra para ela. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a Auricélia, sou psicóloga. Sou uma das idealizadoras do projeto Bem Não Quero, que, graças a Deus, a gente agora já regulamentou o projeto e a gente já se tornou associação. Né? O CEDRO agora a gente tem a primeira associação de agentes de valorização à vida. E assim, para mim sempre é um prazer, uma honra, né, estar em espaços onde a gente possa discutir essa temática, né? E espero que hoje seja mais uma das tardes bastante produtiva, né, onde a gente possa realmente conversar, conhecer, porque uma das principais ações que a gente pode ter em relação à temática é o conhecimento. E o conhecimento ele se dá através da conversa, da informação. Né? Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente consegue desmistificar vários tabus e a gente consegue fazer muitas outras coisas e com que também as pessoas que estejam passando por situações, né, que se enquadram nesse perfil de ansiedade, depressão, automutilação, pensamentos suicidas ou tentativas de suicídio, possam perceber que não estão sozinhos, né? Onde possa reconhecer quais são os espaços de acolhimento, onde eu posso buscar ajuda, onde eu posso realmente compartilhar a minha dor, as minhas dúvidas, porque quanto mais eu penso que eu estou sozinho, mas os pensamentos eles vão se ampliar, né? Vão crescer ainda mais. Então, podem ficar à vontade. Vou ver se vocês têm mais alguma colocação para que a gente possa, né, dar andamento à nossa conversa. Estão ouvindo direitinho? Vocês querem iniciar com alguma pergunta? Eu posso ir conduzindo. Eu não estou ouvindo vocês novamente. Está me ouvindo agora? Agora estou. Pronto.
Então, eu gostaria de saber, primeiramente, o que é o projeto Bem Me Quero, e gostaria que você falasse um pouquinho do projeto Bem Me Quero, para que a gente pudesse entender o que é o projeto. Certo. Então, o que é o projeto Bem Me Quero? Né? Nós somos da cidade de Cedro. Cedro é uma cidade onde tem aproximadamente 12 mil habitantes, né? A poucos quilômetros de Salgueiro. E eu sou profissional da psicologia e, juntamente com 5 jovens que têm a experiência em relação a suicídio, alguns sobreviventes, alguém que perdeu, uma das integrantes perdeu a mãe, né, para o suicídio, outros que vivenciaram o pensamento, a ideação, a tentativa, que têm amigos, né, ou que perderam amigos também, né, com essa contextualização. Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu unir as nossas experiências e tentar ajudar outras pessoas. Né? E de que forma a gente iniciou? Né? A gente inicialmente realizava ações, né, de forma semanais. A gente foi para a busca ativa, viu o perfil de jovens, porque assim, aqui, cidade pequena, né? Sempre que alguém tentava suicídio, todo mundo sabia. E as pessoas não sabiam o que fazer. Né? E acabavam convidando, né, os meninos que participavam do grupo, né, da igreja católica, o grupo de oração. Convidava os meninos para fazer uma escuta, para tentar ajudar de alguma forma, e os meninos chegavam para mim, Auricélia, a questão, né, de entender o perfil de idade, de faixa etária, a gente até ainda consegue conversar, mas a parte profissional, como é que a gente conduz? E aí a gente resolveu sentar e elaborar o projeto, né? E aí a gente montou o perfil, né, das pessoas que se enquadram e que para fazerem parte do projeto, a gente faz a busca ativa, a gente tenta perceber se a pessoa já fez algum tipo de acompanhamento, se já está inserido no processo de cuidado da rede de saúde mental do município, se já faz algum uso medicamentoso. E semanalmente a gente nos encontrávamos. E a gente realizava oficinas, palestras, oficinas, rodas de conversa, música e nick, né? Diversas atividades onde a gente pudesse estar trabalhando essa contextualização. E uma vez mensal, a gente fazia o acolhimento com os pais, com os familiares. Convidava os familiares para a gente tentar conversar, né? O que é que você entende sobre o contexto desse seu filho, desse seu parente que está nessa situação? Como você acha que você pode ajudar? Você já sabe o que é que ele tem? Você sabe como é que ele consegue ajudar? E aí a gente também desenvolve a oficina com os familiares. E o interessante era que no final das oficinas, né, muitas vezes a gente não chegava a conversar sobre a temática como um todo, porque quando a gente chega e diz assim, a gente vai chamar você para conversar sobre o suicídio, muitas pessoas se assustam. E a gente ia trazer realmente as pessoas para a gente conversar sobre comportamentos, sobre como as mudanças dos comportamentos, sobre como essas questões. E sempre quando era no final das oficinas, os pais sempre esperavam um pouquinho e diziam, poxa, eu percebo que meu filho está nessa situação. Né? Eu preciso de orientação para me poder ajudar na minha casa. E aí a gente começou a perceber que a necessidade de expandir essa forma de conversa, né, essas informações, ela tinha que ser além apenas dos familiares e daquelas pessoas, né, dos jovens que estavam sendo assistidos pelo projeto. A gente precisava também ampliar nos espaços onde eles faziam parte. E aí a gente ia para todas as igrejas, né? Onde é que tem reunião com o grupo de vocês para que a gente possa conversar sobre esse processo? A gente ia para as escolas, pedia o espaço para a gente conversar com os professores sobre como perceber essa situação dentro do espaço escolar, como eu vou conversar com o meu aluno, como eu vou orientar os pais, né, em reunião de pais. E aí a gente... Né? E a partir daí a gente desenvolve ações praticamente diariamente, porque mesmo antes do processo de pandemia, a gente já realizava as lives, né, com as temáticas, com convidados e orientações, e sempre disponibilizávamos os nossos números, né, e também o direct do Instagram, para que as pessoas pudessem entrar em contato.
e a gente poder estar dando as orientações dentro das nossas possibilidades. Nós costumamos dizer que nós somos o CVV aqui do interior, sabe? Porque a gente tem recebido ligações de várias pessoas, de outras, não apenas aqui do município de Cedro, mas de várias outras cidades e de outros estados também. E aí a gente costuma também ir para outras cidades, para conversar com a rede de apoio, para conversar sobre como a gente se dá, como funciona a nossa metodologia e como a gente tem conseguido salvar muitas vidas, né, com pouco, né, com a conversa realmente, com a informação, porque assim, eu costumo dizer que o primeiro processo de cuidado, né, o primeiro processo de cuidar do outro, de acolhimento, se dá a partir da informação, né, e do conhecimento. Então, quando eu conheço, eu começo a perceber que realmente eu também sou capaz de ajudar, que eu não preciso esperar que só os profissionais da saúde, porque às vezes as pessoas acham, nesse contexto a gente tem que é só o profissional da saúde que pode ajudar, mas a partir de casa, né? A primeira instituição de cuidado se chama família. A partir da família, quais são os processos de cuidados? Né? E esse é o projeto Bem Me Quero, que o nome é justamente esse, projeto Bem Me Quero, essa questão do autocuidado, do me querer bem. Projeto Bem Me Quero, você nunca sabe o que acontece dentro do outro. Porque, de fato, a gente está todo dia convivendo com o outro, ou seja, dentro da nossa própria casa, ou seja, dentro do nosso processo de ambiente de trabalho, e a gente realmente não consegue entender o que acontece dentro do outro. Então, esse é o projeto Bem Me Quero. Eu já estou sem ouvir novamente. Auricélia, está escutando agora? Oi, estou. Pausou novamente. Melhorou agora? Pronto. Auricélia? Oi. Aí me diz uma coisa. Nessa experiência que vocês têm vivido de Bem Me Quero, há quanto tempo vocês estão nessa árdua batalha? E se vocês já têm percebido Ela não está ouvindo, não. se existe algum perfil das pessoas que vocês atendem melhor, se existem algum fator de risco para essa população. Certo. O projeto Bem Me Quero, ele está em ação desde 2019. Né? Desde 2019 que a gente realiza essas ações, a gente consegue, né, acolher, identificar e encaminhar as demandas. Os fatores de risco, né? A gente sabe que, de forma geral, os fatores de risco maiores estão relacionados a transtornos mentais, né? Depressão, bipolaridade, né? E também a questão do uso abusivo de álcool, de drogas, a gente entende que são os principais fatores de risco. Só que, assim, a gente também desenvolve pesquisa, porque a gente costuma fazer essas atividades, né, dentro do espaço escolar ou com jovens, e a gente também realiza a pesquisa para a gente mapear a realidade, né, municipal. Porque a gente sabe que existem os fatores que são relacionados a transtornos mentais, mas também existem os fatores sociais, né? E tem todo esse contexto, né? Por exemplo, a gente fez um trabalho nas escolas municipais, que esse trabalho ele até se transformou em um artigo, né? A gente transformou ele em artigo. A gente fez um trabalho nas escolas municipais, algo bem simples, né? A gente colocou na lousa dividiu a lousa em três espaços, sobre o que é o suicídio, quais são os fatores de riscos e como eu posso ajudar ou onde eu vou buscar ajuda. Para a gente ver, né, como esses jovens, sim, a faixa etária é mais adolescentes. A gente de início, a gente estava priorizando apenas adolescentes, só que a gente vê que esse nível, ele oscilou bastante. A gente hoje atende, em média, o número maior da nossa demanda é perfil a partir de 8 anos de idade. De 8 anos de idade, de 8 a 29 anos.
tá entendendo? E a demanda maior é de 8, 9, 10, 13, 15 anos, sabe? Aumentou muito essa faixa etária mais de adolescente mesmo, saindo da infância para a adolescência, né? Aumentou bastante. E aí, qual foi o resultado dessa pesquisa da gente nas escolas? Era que, quando se perguntava o que é o suicídio, né? Aí, os discursos são discursos reproduzidos realmente que estão relacionados aos estigmas e aos preconceitos sobre o que é falar sobre o suicídio. Que suicídio é falta de Deus, é para chamar atenção, é frescura, tá entendendo? Então, a gente conseguiu perceber que eram discursos reproduzidos, porque isso a gente escuta muito, né? E quando a gente perguntou assim, o que você acha, quais são os fatores de risco? O que você acha que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio? Né? Alguns trouxeram esse contexto, né, de depressão, né, mas veio muito essa questão de abuso sexual na infância e na adolescência, o contexto de fim de relacionamento, separação dos pais. E aí a gente pode montar, né, mapear esse contexto de fatores de risco dentro da nossa realidade. E o que mais me assustou foi o contexto de que, quando a gente colocou lá, como buscar ajuda, ou onde eu vou buscar ajuda dentro da minha cidade, né? E lá eles colocaram internet em primeiro lugar, amigos, né? E assim, e coisas bem aleatórias. Não, nesse perfil não surgiu de forma alguma família e nem a rede. Né? E foi a partir de aí, que a partir desse contexto, dessa realidade que a gente mapeou, que a gente começou a buscar estratégias, né, de intervenção, de conversa, de preparação e oferecer ajuda. Oferecer ajuda em que sentido? Ir para as instituições de saúde, tentar, no dia que vocês for fazer capacitações, a gente pode ter um espaçozinho para a gente conversar com as equipes, como a gente pode conversar um pouquinho com os agentes comunitários de saúde, porque são as primeiras pessoas que podem ter contato com as famílias e entender como é que funciona a rede de saúde mental. Porque a rede de saúde mental não é só o CAPS, ou não é só as unidades básicas de saúde. Né? A rede de saúde mental somos todos nós. A escola pode ser rede de saúde mental, mas como a escola pode se perceber nesse contexto? A assistência social é rede de saúde mental, mas como ela pode se perceber nesse contexto de rede de saúde mental? Né? Então, a própria rede ela precisa se reconhecer dentro dessa responsabilidade. Né? Para a partir de então, a gente começar a orientar a população, né? Começar a orientar as pessoas onde ou como buscar ajuda. Então, assim, os fatores de riscos, eles além de ser fatores, né, relacionados a transtornos mentais, eles também estão relacionados aos fatores externos, a questão de vulnerabilidade, de abuso sexual, de orientação sexual, de gênero, de raça. Tá entendendo? A gente tem muito esse contexto de fatores de risco. Ficou claro? Austrália. Oi. Como é que a gente pode estar orientando a família a estar identificando, né, os sinais e sintomas da criança ou adolescente, né, que venham apresentar, né, esse quadro, né, de estado depressivo, né, que pode levar à tentativa de suicídio ou automutilação? Muitas vezes as pessoas acreditam. A primeira coisa que, assim, com a experiência, com os estudos e com o nosso dia a dia, a primeira coisa que a gente precisa fazer para orientar os pais é justamente o processo da conversa e da informação. Começar a romper os paradigmas, né? Porque o que é que se pensa hoje? Muitas pessoas acham que se a gente falar sobre o suicídio, a gente está estimulando. Se a gente falar, a gente está estimulando alguém a cometer o suicídio. Sim, se a gente falar da maneira errada. Se a gente falar da maneira errada. Agora, o interessante também é assim, que é comum a gente ver, quando acontece um caso de suicídio, a propagação.
fulano morreu, se propagam as imagens, se propagam as formas do ato, se vem as perguntas, o que foi, fulano estava tão bem, então realmente dessa forma a gente acaba estimulando. Né? Então, como eu posso conversar sobre isso? Como eu posso falar sobre isso? É justamente como a gente começou inicialmente. Começar a organizar a rede e eu começar a apresentar a rede. Dentro do espaço que a gente está com a família, né, a gente começar a conversar sobre o contexto de fortalecimento de vínculo familiar. Né? Porque às vezes eu não sei o que acontece com o meu filho, eu não sei o que acontece com aquela pessoa que eu estou cuidando, ou eu não sei o que acontece com as pessoas dentro da minha casa, porque a gente às vezes está dentro de casa, a gente está presente, mas ao mesmo tempo a gente está ausente. Né? Eu não consigo olhar o outro da forma como o outro está necessitando. E o outro não consegue pedir ajuda porque tem medo do que o outro vai pensar, justamente por causa dos tabus. Por quê? Acredita que... Porque desde anteriormente já existia aquela questão, né, de que quem comete o suicídio vai para o inferno, que não tem salvação, que são pessoas que são doidas, né? E a pessoa acaba se sentindo limitado nesse processo de pedir ajuda. Porque, assim, se você acha difícil ajudar, porque muitas vezes a gente diz, eu não sei o que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Se a gente acha difícil ajudar, mas mais difícil do que ajudar é pedir ajuda. É pedir ajuda. Porque a gente não tem o hábito de encontrar o espaço acolhedor. De encontrar alguém que entenda essa dor. Porque é uma dor invisível. É uma dor que eu não vejo, que eu não toco. E que muitas vezes, para a própria pessoa, é difícil de identificar. O processo de automutilação, por exemplo. Em casa, os pais não percebem que os filhos eles começam a se mutilar nas partes do corpo que estão cobertas, por baixo da blusa, do parte aqui da barriga, embaixo aqui dos seios, as meninas, nas pernas, onde cobre com short. Quando não encontra mais espaço nesses lugares que podem cobrir, vai para os braços. Aí começam a usar blusas, né, moletom de mangas compridas. E aí, muitas vezes, sai de casa e os pais nem percebem que por que meu filho está num calor desse e está usando esse tipo de roupa. Né? Então, prestar um pouco mais de atenção nesse contexto do comportamento, as mudanças de comportamentos. Às vezes também a gente acha, será que só quem está trancado dentro de um quarto, que a depressão se dá nesse contexto, de estar trancado dentro de um quarto, de não querer sair, de não querer falar com ninguém, mas tem a questão também do comportamento contrário, né? As mudanças de comportamento, né? De agressividade, impulsividade. Às vezes era alguém que era mais reservado e acabou mudando um pouco mais de comportamento, tá com um comportamento mais agressivo. Às vezes era alguém que tinha um comportamento mais agressivo e acabou mudando também um pouquinho mais de comportamento, está ficando um pouco mais isolado. Às vezes, em reunião e encontro, né, com os familiares, a gente iniciou falando sobre isso através de um texto, que era Os Filhos no Quarto. Né? E o texto ele falava mais ou menos assim, que antigamente a gente perdia os filhos nos quintais da casa. Dava a hora do almoço, do banho, e os pais tinham que estar chamando os filhos. Venham para tomar o banho, venham para almoçar. E hoje a gente está perdendo os filhos dentro do quarto. Com o celular, no seu mundo, do seu jeito, né? Então, você veja, através de um pequeno texto, a gente começa a conversar com os pais. A gente começa a conversar com os familiares. E aí a gente vai inserindo esse contexto de conversa, né? Aí os pais ficam realmente... Meu filho está muito no quarto, é muito celular. E eu penso, não, é melhor estar aqui do que estar na rua. Mas não quer mais sair do quarto. Está muito irritado quando a gente vai falar. Está usando roupas de mangas compridas demais. Mas preste mais um pouquinho de atenção. Não se assuste se você perceber que se tem algum corte, alguma coisa desse tipo. Né? Não se assuste, tente conversar.
né? Tente sentar, tente conversar com ele, se aproximar mais um pouco, tente ver o que é que está acontecendo, né? Então, assim, então, as metodologias, elas devem ser traçadas de acordo com a realidade de cada família. Porque a gente também não pode chegar e jogar para a família, vamos falar sobre suicídio e automutilação. Que é isso que já assusta e muitas vezes eles perdem até essa sensibilidade de captar aquilo que a gente está trazendo. Né? A gente tem que saber até o momento que a gente vai conduzir isso para que isso possa chegar aos familiares, e é algo que deve ser contínuo, não é ações que devem ser em um único momento, uma vez no mês, ou só no Setembro Amarelo. Porque é isso que a gente também luta, porque a gente vê que passa o ano inteiro e a gente não se vê falar sobre esse contexto de prevenção. Aí, quando é em setembro, está todo mundo, né, trabalhando, conversando, dizendo que apoia a causa, mas a gente tem que ter isso durante todo o tempo. Alicele, e esse último ano de pandemia, vocês têm sentido alteração? Refaz novamente, que eu não ouvi direito. Nesse último ano de pandemia, vocês têm sentido mudança no perfil de atendimento? Demais. Esse tempo de pandemia, o número de pedidos de ajuda aumentou quase 50%. Tá entendendo? A gente tem uma dificuldade muito grande. Em que sentido? No contexto de que as pessoas elas ainda não conseguem buscar a rede, né, para esse pedido de ajuda, né? E a gente começa a perceber os nossos telefones, que sempre fica lá, né, à disposição, o direct do Instagram do projeto, e assim, a gente tem recebido diariamente. É muito, muito preocupante, tá entendendo? Diariamente a gente tem recebido pedidos de ajuda. Eu não estou conseguindo, o processo de pandemia está me deixando angustiado, as perdas, tá entendendo? O medo da morte, o medo da Covid, o processo de luto, né? A própria vivência em casa com os familiares e o contexto de relacionamentos tóxicos, que, por sinal, no nosso planejamento agora do mês de abril, porque assim, a gente, enquanto projeto, a gente tem todo último sábado do mês, a gente faz o planejamento do mês seguinte. E as nossas lives, elas foram justamente de acordo com as queixas que chegavam para a gente. Semana passada, a nossa última live foi sobre relacionamentos tóxicos. Aí como é que a gente está conduzindo? A gente está realizando as lives, aí após as lives, a gente abre um link para as oficinas online. Aí as pessoas se inscrevem para as oficinas e a gente faz as oficinas. Esse próximo sábado, agora, à tarde, a gente vai ter a live sobre luto, porque a gente está vendo a questão da demanda, né, do índice de pensamento suicida, né, de ansiedade, aumentar bastante após esse contexto de pandemia, que há mais de um ano a gente vem vivenciando. Né, o contexto do luto, das perdas, do medo, está sendo aí um dos fatores preponderantes, né, para esses índices. E sábado a gente vai estar realizando uma live, sábado à tarde, justamente sobre esse contexto de luto, né, sobre o enfrentamento. E se vocês observarem no Instagram, na semana a gente vai fazendo postagens de acordo com a live, né? Dando orientações, falando sobre, essa semana mesmo, sobre o luto, né? O que é luto, como a gente deve perceber que a vivência de um é diferente de outro. E durante a semana a gente vai fazendo essas postagens, vídeos, dicas de filmes, até chegar à live. Aí, após a live, a gente abre o link para a inscrição das oficinas. E assim, durante esse período de pandemia, o número tem aumentado de forma exorbitante, e até mesmo de profissionais, viu? Principalmente de profissionais adoecidos, né? Profissionais que estão à frente também, né? Estão na linha de frente da pandemia, que estão aí na lida, que tem que sair de casa, que tem que voltar,
né, e acaba que também, né, adoecendo nesse contexto. Quando fala dos profissionais que estão da linha de frente, Auricélia, vocês têm recebido pedidos de ajuda apenas no município do Cedro ou qualquer município da região pode pedir socorro a vocês? Qualquer município da região. A gente já tem recebido profissionais de vários, até de outros estados, que não seja de Pernambuco. A gente recebe pedido de ajuda, de orientação, sabe? Disponibiliza, você pode ajudar profissional tal, eu vou passar o número para que vocês possam entrar em contato, fazer orientações, e aí a gente entra em contato quando a gente faz a escuta, porque, de fato, de profissional, por enquanto, durante esses 3 anos, né, só tem eu, quanto profissional da psicologia, mas quando eu entro em contato, que eu vejo assim que é uma demanda que está, né, necessitando de uma ajuda bem mais ampla, eu tento entrar em contato com a rede desse município que essa pessoa, né, reside, eu entro em contato, me identifico, falo o que é o projeto. Inicialmente eu falo primeiro com a pessoa e digo a necessidade de buscar a rede do município. Se eu posso, a gente pode ajudá-la a buscar a rede como processo de continuidade de um acompanhamento. Aí a gente entra em contato com o município, né? E aí a gente acaba ajudando outras pessoas. Por exemplo, Araripina. Araripina, a rede da educação, né, estadual, estava com uma necessidade muito grande com os professores do estado. E a gente fez um circuito de rodas de conversa através do Meet com os professores do estado, de todas as escolas. Sabe? A gente fez um circuito, eu não gosto de dizer capacitações, mas realmente de orientações, de conversa, de acolhimento, para que depois o próprio sistema, né, educacional estadual possa dar continuidade às ações. Porque a gente não vai lá, ou a gente não só conversa com as pessoas no intuito de chegar lá, falar e ir embora. A gente tenta organizar, ajudar os municípios, né, a organizar esse processo de acolhimento das demandas. A gente dá sugestões, a gente ajuda, a gente fica com essa troca de experiência, né? O que é que, de acordo com essa realidade, como é que vocês podem conduzir? Como vocês podem dar continuidade às ações, né? E a gente tem realmente, são profissionais de vários outros estados, né, e também de outras cidades. A gente realmente acolhe, né, a dor, a demanda, acolhe, orienta, né, informa de que forma pode ser conduzida após essa primeira escuta. Às vezes eles dizem, eu quero participar das oficinas, né? A gente manda um link, participam das oficinas com a gente, e é bem legal o processo. É pesado, mas é bem legal. É bem interessante a metodologia, né, que você utiliza, e bem interessante também quando você fala a questão dos professores, né, porque a gente observa a dificuldade que tem também dos professores a lidar com essas situações que muitas vezes podem ser percebidas e muitas vezes não são nem tão percebidas e detectadas nos sinais e sintomas que você falou na sala de aula, né? Então, é importante essa conversa com os professores, né? E essa interação também com a rede, que eu acho que é bem importante também, essa ponte que vocês fazem, né? Muito interessante. É verdade. E assim, nós não nos conformamos em ficar com isso só para a gente, sabe? A gente vai mesmo, tipo, aqui em Cedro, a gente vai na Secretaria de Educação e diz o seguinte, quando é que a Secretaria de Educação vai realizar a formação com os professores? Aí é tal dia. Vocês podem dar um espaço a gente de 20 minutos para a gente conversar com eles? Né? Por que a gente acha importante? Porque, assim, a demanda
de índice, né, do comportamento, né, de expressão de comportamento, ele se dá mais dentro do espaço escolar. Então, por que acontece mais a mutilação dentro do espaço da escola? Por que muitas vezes os jovens se reúnem em grupos e vão para o banheiro da escola se mutilar? Por que muitas vezes os jovens eles percebem o professor, né, o educador, como aquela pessoa de apoio, mais do que mesmo a família? E quando acontece esse contexto de diferença, ou do educador perceber que o aluno ele mudou o comportamento, ou baixou o índice de aprendizagem, o que é que tem por trás disso? Como ele pode perceber? Como ele pode orientar ou conduzir esse aluno? Dentro da sua cidade, quais são as instituições, os instrumentos que ele pode estar pegando como parceiro para ajudar? Como ele vai chamar esse pai para orientar esse filho? Para orientar esse pai para perceber que esse filho está tendo uma dificuldade, ou que está se cortando, ou que está com mudança de comportamento dentro da escola? Como conciliar para perceber se em casa o pai também percebeu, né, essa situação? Como eu vou orientar esses pais? Ou muitas vezes, o que é que acontece? Esses sinais de pensamento suicida, porque há a diferença do pensamento, da ideação e do planejamento. Muitas vezes, isso está acontecendo dentro da própria instituição escolar, até mesmo com o próprio professor, né? E isso não é só no contexto escolar. É no contexto do nosso trabalho, do nosso dia a dia, a sobrecarga, né? As exigências externas, as nossas exigências internas, né? E às vezes eu só vejo o meu colega de trabalho como aquela pessoa chata, como aquela pessoa que não interage bem, como aquela pessoa que é birrenta, que é mal amada, que não tem boa relação com os outros, que não tem aquela relação, né, interpessoal e nem intrapessoal com o ambiente de trabalho, mas muitas vezes está relacionada à questão de adoecimento emocional. Às vezes aquela pessoa está precisando mais de ajuda do que de críticas. Tá entendendo? Então, esse processo também de sensibilização e de mudança de percepção é muito importante para que a gente possa realmente acolher o outro, para que a gente possa realmente entender mais o outro. Perceber que muitas vezes o outro está precisando de ajuda, de acolhimento e de ajuda. Auricélia, e nessa escuta de vocês, dos professores, eles colocaram bastante sobre isso? Como foi que eles colocaram essa volta às aulas? Colocam bastante. Em um dos momentos, a gente dividiu, e assim, são atividades muito simples, sabe? São atividades muito simples que a gente só dá espaço de fala, né? E a gente traz, por exemplo, esse contexto de pandemia em três instâncias, por exemplo. Quais foram as principais dificuldades que a gente teve? Né? Ou como eu estou nesse processo de pandemia? Quais foram as habilidades que eu descobri também nesse tempo de pandemia? Né? Porque também tem esse contexto, a gente vê muita questão da negatividade, muitos professores tiveram realmente que se reinventar, muitos estão com a dificuldade por exemplo, de preparar as aulas, porque as aulas hoje não são só apenas para os alunos, também são para os pais. Né? A gente está indo em encontro daquilo que a gente mais criticava, que é sair do celular. Você tem que sair um pouco mais da tela do celular, você tem que se dedicar mais aos estudos. A percepção de que se o aluno estava aprendendo ou não, a gente percebia mais dia a dia, cara a cara, frente a frente, né, com as expressões ou com a ausência. E hoje em dia a gente não tem mais isso, a gente tem que tentar
ter outro processo de metodologia para acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos. É assim, há muitas angústias. Eu estou cansado, os discursos, eu estou cansado de preparar a aula, de ambientes. Eu não tenho o costume de estar em frente a uma tela, de gravar vídeos, e eu estou tendo que romper essas minhas dificuldades. Eu não estou conseguindo dormir, eu acho que eu não vou dar de conta. Os pais estão ligando, estão cobrando demais. Os alunos, às vezes, também não respondem às atividades. Então, assim, é um misto de sentimentos e de emoções, e que realmente alguns estão conseguindo lidar muito bem, né? Mas uma boa maioria estão nesse processo, enfrentando esse processo de medo. Porque, assim, é algo que você tem que entender, que não, é uma vivência que não é só do aluno, é uma vivência também que é uma realidade, né, do professor. E nesse contexto de pandemia, há muito essa questão do índice de ansiedade. Muitos dizem, eu estou no remédio, eu estou tomando remédio, coisa que eu nunca tomei. Eu não estou dormindo, eu tô com ansiedade, eu estou desenvolvendo algum tipo de transtorno, eu tive que buscar um psiquiatra, eu tenho que ir ao psicólogo. Assim, o número aumentou de forma muito, 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 né, significante. Auricélia, eu vou ler algumas pessoas que estão falando aqui no chat. A Aureni, ela colocou que é um assunto difícil de discutir e que é bem legal o debate, né? Agradecer também a presença de Tâmara, de Tereza, de Cecília, de Celiane, de Socorro, Alencar, de Franciele, Socorro, Alencar, muito enriquecedor esse tema para vocês, que vocês estão abordando. E o Antônio Criolo, que está colocando como a internet pode interferir ou influenciar nessa situação. Como, por exemplo, os jogos como Baleia e o Free Fire, né? E assim, a gente sabe que muitos adolescentes, né, ficam muito tempo nos jogos, né? E tem uma influência muito grande a internet, né? Como você bem colocou, né, sobre a questão dos adolescentes, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre essa situação, essa pergunta de Antônio? Eu concordo, Antônio. Assim, a internet, ela tem os seus processos, né, positivos, como também tem os seus processos negativos. Então, principalmente o adolescente, ele é mais fácil, eu quero dizer assim, ele é mais fácil de se levar, né, e de ser manipulado por questões externas. Então, por isso essa necessidade do acompanhamento. O que é que meu filho está assistindo? O que é que meu filho está vendo? Desde a infância até em tempos, né, a adolescência, o adulto jovem. Tipo, a gente já acompanhou jovens, né, adolescentes, aliás, com dependência realmente do celular. Dependência mesmo do celular, de não conseguir, de ter problema realmente de visão, de problemas seríssimos por dependência do celular. Então, assim, tudo é um contexto de limites também. O que é que meu filho está assistindo, o tempo que ele está assistindo, né? De programar, ter um cronograma realmente daquilo que está fazendo. Né? E, assim, realmente esse contexto, né, esses jogos, né, foi algo que veio de uma forma bem intensa. A gente teve aí vários casos, né, de jovens que realmente cometeram um suicídio em relação a esses jogos de baleia azul e tantos outros, né, que de fato é um contexto preocupante, mas que também a gente pode entender que ele por si só, ele não é o principal fator, não é o jogo que é o principal fator, né? Há por trás disso tudo um sujeito, uma pessoa que está fragilizado, que muitas vezes não é monitorado, que não é orientado, né? E que foi manipulado, e que foi facilmente manipulado por um sistema. Tá entendendo? Então, por isso que essa necessidade das informações. Se a gente estiver bem informado sobre esses contextos, a gente vai conseguir realmente lidar melhor com a situação e eu vou saber realmente orientar melhor. Auricélia. Eu não estou ouvindo, não. Oi. Pronto, agora estou. Melhorou?
Melhorou? Pronto, pode falar. Eu Melhorou. queria colocar um pouquinho mais sobre como o abuso de drogas, lícitas e ilícitas, elas podem influenciar, ser um fator relevante para a tentativa do suicídio e autoviolação, automutilação. Certo. Então, assim, Por favor. pronto. Por que é que o abuso, né, o abuso abusivo de álcool e droga também está nos principais fatores de riscos? Vamos entender. Mulheres, elas tendem a tentar o suicídio mais do que homens. A mulher, ela tenta 1, 2, 3 vezes e as formas são de formas mais leves. Tá entendendo? Homens, eles tentam menos do que mulheres. Porém, a forma que o homem tenta é de forma mais agressiva. E eles conseguem, mas de forma imediata. Porque eles tentam de forma mais agressiva. E por que é que o uso abusivo de álcool e drogas está inserido nisso? Porque é onde criam, vamos dizer assim, o impulso é maior. Muitas vezes a pessoa está no efeito do uso de álcool e drogas. Então, a tentativa, ela é maior, ele pensa mais, ele tenta mais, né, e acaba conseguindo. Por estar, né, em efeito do uso abusivo do álcool e da droga. Eu ia falar um negócio bem interessante também, nesse contexto, né, do uso abusivo de álcool e droga. Então, é justamente nisso, porque assim, eles têm mais coragem. E o que é que acontece? Às vezes a gente diz o seguinte, se alguém tentou suicídio e está bem, então o risco de tentar novamente acabou. Né? Já tentou, já está em acompanhamento, já está em tratamento, então não tenta mais outra vez, né? E isso realmente, isso é um mito, né? A pessoa que tentou pode tentar novamente, então por isso a necessidade realmente do cuidado, né? Do olhar. E às vezes o que é que acontece também? Se alguém tentou o suicídio e está bem, né? E essa outra pessoa tentou e está no processo de está limitado, está fragilizado. Aí eu esqueço essa daqui e vou para essa daqui, né? Mas esse aqui que está mais recuperado, ele precisa de uma atenção maior, porque ele está bem, então ele pode planejar de forma mais sucinta para que a outra pessoa não possa perceber. E assim, a pessoa fala, é muito difícil falar sobre isso, né? Eu vi aí que foi Kézia leu sobre isso. É muito difícil falar sobre o assunto. Sim, é muito difícil, concordo. É muito difícil para quem viveu. É muito difícil para quem perdeu alguém. É muito difícil realmente você não entender o que é, e às vezes em aquelas perguntas, por que é que alguém comete suicídio? Né? O que é que eu tenho que entender? Que não é uma fraqueza. Não é um sinal de fraqueza. E por incrível que pareça, quem pensa ou quem tenta, não pensa na morte. Não quer morrer. Né? A pessoa não quer morrer. Existe a questão da ambivalência. Que a ambivalência é aquele conflito. Eu quero viver, mas eu quero morrer. A pessoa tem medo de morrer. Mas o que é que a pessoa quer? É matar a dor. É matar a dor. É aquilo que incomoda. Então, o que leva alguém a fazer isso é o processo de adoecimento, não é a pessoa, é o adoecimento. É o adoecimento, é a dor, né? São os problemas que levam a pessoa a fazer isso. Onde não consegue realmente enxergar processos ou formas de enfrentamento. Né? Eu quero sair daquela situação, eu não aguento mais. Então, eu preciso estar atenta aos sinais. Porque outra questão também que é interessante a gente conversar sobre a gente está atento aos sinais de alerta. Porque as pessoas dizem, quem quer morrer não avisa, não.
Não dá sinal. A pessoa que quer morrer vai lá e se mata. Avisa sim. Avisa. Né? Agora, o que é que acontece? Ele muitas vezes não chega e diz, eu vou morrer, eu vou me matar. Justamente não diz, sabe por quê? Porque o meu espaço não permite eu dizer isso. Eu não me sinto segura em dizer isso. Eu não consigo dizer porque as outras pessoas vão me julgar. Então, como é que a pessoa diz? Muitas vezes no silêncio do outro. Muitas vezes diz na mudança de comportamento. Ou no isolamento. Ou muitas vezes na euforia de um comportamento. Ou muitas vezes, sabe como? Eu não aguento mais. Eu não consigo mais estar aqui. Eu acho que se eu não estivesse aqui, as outras pessoas seriam mais felizes. Aquelas frases bem clichês em que eu preciso estar atento. Muitas vezes aqui no Cedro é interessante, assim, o que eu gosto do projeto Bem Me Quero, a vivência do projeto é que a comunidade, uma boa parte, ela já tem noção dos sinais. Quando alguém posta algo que é um sinal de alerta, às vezes as pessoas tiram o print e já mandam para nós. Vocês viram isso que fulano postou? Tentem entrar em contato, tá entendendo? E a gente consegue ter esse diálogo, porque assim a gente começa a perceber esses sinais de alerta, onde muitas vezes nas redes sociais, as pessoas utilizam as redes sociais como forma de externar aquilo que está sentindo. Porque eu não consigo encontrar no outro, que está do meu lado, ou dentro da minha casa, dentro da minha família, espaço para falar aquilo que eu estou sentindo. E às vezes eu vou lá e vou dizer na internet. Aí eu leio aquilo, né, e julgo o outro dessa forma. Mas preste atenção, sempre que alguém, né, comete o suicídio, se você for olhar o histórico nas redes sociais, está relacionado às suas postagens. Né? E outra coisa que me chamou muita atenção, nos acompanhamentos com adolescentes, eu tenho percebido uma semelhança muito grande da depressão, do pensamento suicida, com personagens chineses, uns desenhos bem, sabe, de umas meninas. Assim, eu venho percebendo isso nos últimos acompanhamentos que eu estou tendo, de semelhanças, tem umas bandas, né, de personagens, eu acho que é chinês, umas coisas assim. Eu vou até pesquisar depois, também depois estar conversando sobre isso. São bandas que têm esses mesmos estilos, são desenhos, esses desenhos e personagens, que tem assim, eles não têm expressões faciais, não têm os olhos, sabe? Mas são meninas, são meninos. E assim, eu vejo, porque eu tenho o hábito da gente fazer o diário das emoções, né? Através de músicas, de desenhos, de textos, de imagens. E está vindo muito isso. Eu estou vendo uma semelhança muito grande de perfil. Tá entendendo? Então, há necessidade também da gente observar essas minuciosidades que muitas vezes passam despercebidos. Né? Então, assim, existe realmente as mudanças. Muitas vezes não é a pessoa não externa através da fala, é através do comportamento. É através do comportamento, é através do silêncio, e aí eu tenho que estar atento. Né, essas mudanças de comportamento. Como é que está isso? E como é que isso está acontecendo? Até na gente mesmo, essa mudança de comportamento. E uma das coisas que eu tenho que entender é que quando eu percebo que alguém entende sobre aquilo que eu estou sentindo, sobre aquilo que eu estou vivenciando, então eu já fico um pouco mais, né, me sinto um pouco mais segura. Então, poxa, eu vou me aproximar daquela pessoa, daquele espaço, porque eu consigo perceber que ali eu vou me encontrar. Ali eu vou compartilhar. Né? E realmente dor não é para ser julgada, dor não é para ser medida. A gente não pode medir quem está sofrendo mais. Né? A gente tem que realmente, dor ela é para ser acolhida. E se eu não sei acolher, eu tenho que entender que a primeira coisa que eu devo fazer é tentar me informar, é tentar não julgar, né? E buscar ajuda. Né? Eu digo, muitas pessoas dizem, Auricélia, eu não sei o que é que eu vou fazer, como é que eu posso ajudar? Eu digo, só em você perguntando como é que você pode ajudar, você já está ajudando.
né? Você realmente chegue para a pessoa e diga, olha, e seja sincera. Eu não sei como eu vou te ajudar, mas eu vou buscar uma forma. Juntos nós vamos buscar. Né? Não tente dizer, mas eu também estou passando por um processo. Não, aquela pessoa naquele momento, ele não quer ouvir o que você está passando também ou comparar isso com você. Não minimize a dor. Escute. Deixe o outro falar. Escute o que o outro tem a dizer. Né? Quando o outro falar, que às vezes a necessidade de fala é muito grande a necessidade de fala. E às vezes nem fala, né? Porque é tanta coisa que não consegue falar. Eu lembro de uma que disse o seguinte, Auricélia, doía tanto dentro de mim, mas tanto dentro de mim, que eu não sabia onde era que doía. E quando eu me cortava, pelo menos eu visualizava e dizia, pronto, agora eu sei onde é que está doendo, porque eu estou vendo, né? E eu acho que teve um momento também que foi uma das conquistas muito grandes da gente, que a gente teve, né, com uma professora, onde ela, num processo de adoecimento emocional bem intenso, não aceitava ajuda de maneira alguma, e a gente conseguiu salvar a vida dela através do trabalho na unidade básica de saúde. A médica, né, e eu, enquanto a psicóloga do NASF, e a gente realmente conseguiu salvar a vida dessa professora, e assim, eu tenho o maior orgulho dessa vivência, porque assim, foi algo que a gente realmente se uniu e disse, a gente vai ajudar. A gente vai ajudar. Porque muitas vezes a gente, enquanto profissional, fica nessa, isso aí não é meu papel. Isso aí é papel de CAPS, não, isso aí é papel de CREAS, isso aí é papel disso, é daquilo, e eu acabo realmente me omitindo. Lógico que eu não posso interferir ou invadir o espaço do outro. Né? Porque por que a gente está atrás aqui dentro do município de tentar realizar formações municipais? Justamente para que a gente não pode pegar a responsabilidade que é de algumas instituições municipais. A gente também, enquanto projeto, não pode invadir o espaço do outro. Né? A gente não pode invadir o espaço do outro. Muito pelo contrário, nós podemos nos unir, né, para realizar ações de intervenções, para realizar ações de acolhimento, né, para organizar realmente os sistemas, para onde você vai, aí as pessoas já têm noção do que fazer e de onde fazer. Quando chegar, por exemplo, na casa de saúde, alguém que tentou suicídio, como é que vai acolher? A partir da chegada no hospital, como é que eu vou acolher? Né? O técnico de enfermagem que vai atender aquela pessoa, né? Ao médico, ao enfermeiro, como eu vou abordar, como eu vou orientar a família, e a partir daí, para onde eu vou mandar aquela pessoa? Porque muitas vezes os cuidados, quando chega, a nossa preocupação maior é justamente essa, porque muitas vezes chega alguém que cometeu suicídio e o cuidado realmente é naquela questão física, mas depois que passa e que sai dali, né? A dor daquela pessoa foi acolhida, para onde aquela pessoa vai? Para dar continuidade a um acompanhamento, para que não chegue realmente a perder uma vida. E isso a gente se preocupa. A gente conversa muito, sabe, com os profissionais, a gente faz postagem, realiza textos, a gente cobra realmente. A gente também é muito preocupada com o contexto, porque assim, vocês mais do que ninguém sabem a falha que é no contexto de notificação, justamente pelos tabus e preconceitos que norteiam, né, a temática, a situação, e é algo que realmente maqueia, né, as estatísticas, e isso interfere realmente em processos de metodologia de intervenções. Né? Porque é como se não existisse. A gente também tem outro artigo, que foi o artigo dados, né, do artigo de uma das integrantes do projeto aqui do município, que ela fez realmente uma pesquisa também, que é do TCC dela, né, e que a gente até apresentou do Janeiro Branco aqui no município,
né, os dados realmente que a gente tem a nível municipal e os dados que a gente tem em relação a projeto, que é um disparate bem grande, sabe? Bem uma diferença bem interessante, porque, por exemplo, a gente sabe os casos que chegam na unidade básica, na unidade mista, aliás, de saúde, a gente sabe os dados que chegam lá e a gente sabe os dados que chegam para a gente. Ah, eu tentei suicídio ontem, mas eu não fui para o hospital. Ah, eu tentei suicídio. Corra aqui que meu filho tentou suicídio. E a gente vai lá, tem que ir para o hospital, tem que fazer isso, tem que ir para o regional. E a gente liga para o CAPS em Serrita, aciona para o CAPS vir fazer visita. Acontece muito dessa ligação da gente com as instituições. Liga para o CAPS, as meninas, ó, tá tendo um caso assim, 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 que precisa vir, o CAPS vem, faz a visita, e consegue, né, a intervenção do hospital regional, no leito de saúde mental, e aí a gente fica fazendo um acompanhamento junto em rede, a gente vai conversar com a família. Muitas vezes é a família que não aceita esse processo de intervenção nos leitos de saúde mental. Aí a gente vai lá conversar com a família e explicar como é esse processo de intervenção. Ah, minha filha não vai se internar por isso e por isso. A gente vai explicar que o internamento hoje é diferente, precisa da família. Por que a família precisa estar presente? Porque antes era um processo de segregação, era uma exclusão, e hoje não, a família precisa estar presente para acompanhar, porque essa pessoa vai sair do hospital e vai voltar para casa. E muitas vezes os processos estimuladores também estão dentro da família. É assim, é um tema que a gente tem assim, né, são panos para as mangas para a gente conversar, acho que vários dias seguidos, né? E é algo que eu gosto de falar sobre, porque é algo que me preocupa. A gente vive uma realidade, Cedro é muito preocupante. Cedro é uma realidade muito preocupante, de tentativas realmente, né? E que as pessoas não têm noção do que acontece, não têm noção do número, né? Assim como outras cidades. E a gente já foi também para várias cidades ajudar os municípios a organizar a sua rede de saúde mental. Belém de São Francisco, a gente, lá estava uma situação também, né, bem preocupante. A gente passou 2, 3 dias em Belém de São Francisco. A gente conversou com a rede inteira, assistência social, saúde, educação, né, promotoria, e a gente foi e organizou, né, processos de intervenções municipais. A gente foi para a Morelândia também realizar essas ações. A gente já foi aí também na Sétima Geres conversar, né, com a equipe, para o Hospital Regional, CAPS também de Salgueiro, e outras cidades, Jardim, Barbalho, o Ceará também está convidando a gente para intervenções. Serra Talhada também agora em junho, já pediu que a gente pudesse dar essa ajuda ao município nesse processo de organização. E a gente realmente, é como a gente diz, o projeto Bem Me Quero não é nosso. O projeto Bem Me Quero é para onde necessita, sabe? Necessita do projeto Bem Me Quero, necessita das ações, desenvolve. Porque a nossa intenção não é a gente, não é meu, é a necessidade de que a gente sabe que a gente pode salvar vidas. É a gente saber que a gente já conseguiu salvar muitas pessoas, mas que outros municípios precisam também saber que eles podem. Eu preciso entender que eu posso, a partir da minha própria casa. Né? Não é uma questão de utopia, né? Que eu disse, a gente não tem essa questão de fantasiar o projeto Bem Me Quero. É algo realmente que a gente se dedica, né, muito a ele. A gente se dedica muito. Todo dia a gente está fazendo alguma coisa. Todo dia a gente está fazendo alguma coisa. Né? Articulando, pensando, ajudando, ligando. Todo dia a gente está aí na ativa, ajudando pessoas. A gente já ajuda, assim, Salgueiro também é um dos municípios que as pessoas recorrem muito a gente. Eu entro em contato aí, Cecília, eu posso falar com quem aí para uma pessoa ir para o CAPS, para buscar ajuda no CAPS. E assim, do jeito que a gente faz
por Salgueiro, a gente faz tantas outras cidades, é algo que é gratificante. E a gente, o que a gente preza realmente, o que a gente quer realmente, é justamente esses espaços de conversa, para que a gente possa realmente mostrar às pessoas que elas não estão sozinhas. Né? Mas para que elas possam perceber que não estão sozinhas, a gente precisa realmente preparar, né, a nossa rede, preparar os nossos profissionais, para que eles possam acolher, para que eles possam perceber. Porque quando eu percebo, né, quando eu conheço, eu consigo perceber, eu consigo acolher e eu consigo saber para onde essa pessoa vai, para onde eu vou mandar onde eu vou orientar essa pessoa e para qual lugar. Né? E isso se dá através realmente, né, da informação, da empatia, né, de realmente se colocar no lugar do outro e entender. Porque, ó, minha gente, é muito legal a gente saber que a gente consegue ajudar alguém. Né? E como eu estava falando da professora, ela tinha uma resistência muito, muito, muito grande. E aí a gente, né, começou tanto eu quanto a médica da Unidade Básica de Saúde, a gente inseriu ela no sistema, né, de acompanhamento especializado no CAPS. Quantas vezes eu fui, né, mesmo eu dizendo eu não posso ir, mas eu fui com ela, porque ela não conseguia vínculo com a família, mas eu fui com ela inicialmente para o CAPS, para que ela pudesse entender como é a metodologia, como funcionava, né, até ela conseguir realmente se desprender e ir sozinha, né, e gostar de estar lá, de ficar lá. Né? Hoje ela está bem, ela andava com um fio né, do notebook na bolsa e ela dizia o seguinte, eu estou planejando, era 16 anos de ofício de professora, há 9 anos ela estava juntando o seu dinheiro para deixar para o filho, como o planejamento dela estava, né, para deixar para o filho, já tinha roupa comprada, carta feita, tudo pronto. E quando ela se desfez de tudo isso, né, ela chegou para mim e disse, olha, eu quero entregar esse objeto, que era um objeto, né, de cunho destruidor, que era o fio, eu quero entregar, eu não quero mais ficar com isso. Né? E aí a metodologia da gente também, a gente tem uma paixão muito grande pelo girassol. A Kézia já conhece, né, esse contexto do girassol na gente, né, do projeto Bem Me Quero, né, nesse contexto de ser luz, de buscar realmente aquilo que é bom para você, ressignificar os seus processos. E o que é que a gente também diz, sabe, às pessoas que fazem parte do projeto, que são assistidos? Que as pessoas que são assistidas e que conseguem ressignificar, né, os seus processos de dores, de adoecedores, eles também têm a missão de ajudar outras pessoas. Né? Esse processo do girassol, realmente, de buscar a sua luz e também ser a luz na vida de outras pessoas. E aí, né, a gente eu levei uma tábuazinha e pedi para rabiscar um girassol, né, o contorno, e a gente construiu, nosso último encontro com a professora, a gente construiu o girassol com o fio, né, que era um objeto destruidor. E aí ela pegou o quadro e colocou lá no quarto dela. Aí ela diz, Auricélia, todo dia quando eu acordo, que eu olho para o quadro, me dá uma vontade, né? Eu digo, obrigado, porque eu tive uma nova chance, né? Aí um dia ela disse, rapaz, em uma das tentativas eu tentei pular da moto e ficou com um problema, né? Na cabeça, ela disse, eu estou preocupada, porque eu tenho que fazer um monte de exame e tudo. Antes eu queria tanto morrer e não conseguia. Agora que eu quero viver, apareceu esse problema. Eu digo, bem-vindo à vida. Porque a vida é isso aí mesmo, a vida é cheia de desafios. O que a gente tem que entender é que o processo de vida ele não é algo que vai ser pleno, felicidade plena todos os dias. Né? Que a nossa vida realmente é esses desafios, esses altos e baixos. Eu só tenho que entender que eu preciso respeitar os meus momentos ruins. Não é que eu tenho que fantasiar ou guardar, sofrer. Se eu preciso passar por esse momento de sofrimento, eu tenho que sofrer. Mas eu tenho que entender que eu vou passar por essa fase. Né? Por exemplo, o luto muitas pessoas querem interromper. Né? Mas é algo que eu tenho que vivenciar, que eu tenho que passar por ela, mas eu tenho que saber que eu vou passar por essa fase.
Eu não posso me agarrar a essa fase e me afundar junto com ela. Né? Eu tenho que realmente entender o que é que eu tenho que tirar desse momento ruim. Né? O que é que eu posso fazer? Quais são as estratégias de enfrentamento? Podem fazer perguntas, porque eu falo demais. Auricélia, deixa eu fazer só, dar uma lidinha no chat, né? E Socorro Alencar, ela colocou que o que eu vejo em relação aos jovens usando de forma indevida os celulares não é menos preocupante do que as crianças, porque muitas delas, os pais não têm controle e a internet vira uma arma destrutiva nas mãos das crianças, né? É interessante realmente, né, a colocação dela. Cecília está colocando também que essa semana, aqui na regional, foi homologado o Comitê de Promoção à Saúde, porque era um GT apenas, né? E agora está sendo o comitê, né? O Comitê SUS, Educação e Direitos Humanos, que tem como objetivo de debater de forma interdisciplinar e interinstitucional questões como tentativa de suicídio e automutilação. E aí ela está perguntando o que é que você pensa sobre essas iniciativas. E ela também coloca porque as unidades básicas não trabalham com grupos de saúde mental, né? Afinal, é na atenção básica que as ações de promoção e prevenção à saúde devem acontecer. Você quer fazer algum comentário sobre essas questões? É verdade, assim, as unidades básicas de saúde, elas são, assim, primordial para as ações de cuidar da saúde mental, né? E é justamente isso, quando a gente diz que muitas vezes tem essa questão de quando a gente imagina saúde mental, a gente já jogar a responsabilidade para atenção, né, especializada. Isso é perfil apenas do CAPS. Né? Então, assim, realmente os municípios ter realmente essa coordenação, ter a saúde mental, para que possa realmente estar orientando as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem, né, não gostam de falar de saúde mental, não se sentem à vontade, às vezes não sabem realmente como conduzir a situação, como falar sobre saúde mental. Então, deve realmente ser ações contínuas, ser realmente educações permanentes, né? Está inserido no plano, no projeto municipal, estadual, em relação realmente às ações contínuas de saúde mental. Porque a gente percebe que é algo que está aqui, é nossa realidade. E saúde mental não é só realmente automutilação e suicídio, não. Saúde mental é dependência do celular desde a infância. Saúde mental são a relação dentro do ambiente de trabalho. Saúde mental é exaustão dentro do ambiente de trabalho. Saúde mental é muitas outras coisas. É abuso sexual infantil, é violência contra a mulher, né? É muitas outras coisas. Né? Então, saúde mental é na unidade básica de saúde, é na assistência social, é na educação, é na saúde. Então, assim, a primeira coisa que acho que deve acontecer é a importância que se deve dar à saúde mental. Porque é algo que não é importante. As pessoas não veem como algo necessário. Por que é que a gente se incomoda muito com esse contexto de só se falar em suicídio, intervenção, em saúde mental em janeiro e em setembro? É algo realmente que deve ser vivido todos os dias dentro desses espaços. Todos os dias dentro desses espaços. Então, assim, realmente, por sinal, a gente até, aqui no Cedro, a gente tem um projeto, dentro do projeto Bem Me Quero, a gente tem um projeto que a gente, né, tá aqui, o papel em mãos, a gente entregou, junto à Secretaria de Saúde, né, um processo realmente de formações, de rodas de conversa, a partir da atenção básica.
né? Que é um projeto que a gente tem, né? Desse processo, né? De conversar, de capacitações, de encontros, né? A partir da atenção básica. Que o nosso objetivo, enquanto projeto, é a gente iniciar a atenção básica, depois a gente ir para o espaço da assistência social, depois da educação, e a gente tentar fazer isso a nível, né, abranger todas as instâncias, que é que nem eu digo. A gente não pode cobrar, muitas vezes, do profissional algo que ele não sabe. Eu já conversei com a minha rede, né, em relação a qual é o papel de cada um, o que é que eu posso fazer, como eu posso montar um plano de ação dentro do meu município, né, a partir da unidade básica, depois da assistência social, da educação, em todas as instâncias, né, justamente para a gente tirar essa responsabilização apenas de um órgão. Né? Então, assim, muito, muito interessante, Cecília, a colocação. Realmente, a unidade básica é a porta de entrada, e é justamente isso. A gente até, um dos pontos que a gente colocou no projeto, que se depois, se vocês quiserem, eu posso até estar enviando para vocês darem uma olhadinha, né? Que é justamente a gente começar pelo agente comunitário de saúde. Quando ele chega, olha uma coisa interessante, em conversa com os agentes comunitários de saúde, o que é que a gente percebe? Muitas pessoas em uso medicamentoso, que vai à unidade básica, renova a receita, mas não tem nenhum tipo de acompanhamento. Por que aquela pessoa está tomando aquele medicamento, aquele psicoativo? Há quanto tempo aquela pessoa está tomando aquele medicamento? Tem uma área, por exemplo, que aqui na zona rural, que são 600 famílias. 80% dessas famílias fazem uso de medicamentos, de psicoativos, sabe? Mas estes nunca chegaram aí a um CAPS, nunca chegaram aí a ter um acompanhamento. Então, por que essas pessoas estão com esse medicamento? Há quanto tempo estão nesse uso? Você está entendendo? Isso é importante a gente saber. Então, é importante o agente comunitário de saúde saber sobre isso, né? Para que possa ser, a partir daí, se ter estratégias de intervenções. A partir daí, o que é que a gente pode fazer? Né? O que é que a gente vai fazer com isso? Essas pessoas... Tem pessoas que têm tentativas, que têm famílias que têm realmente transtornos, que são transtornos graves, porque é algo hereditário, familiar, mas que vai lá, toma um medicamento, vai lá, renova a receita, mas não tem nenhum tipo de acompanhamento. Né? Isso é preocupante. Auricélia? Oi. Realmente é muito importante esse último momento da tua colocação, e quando a gente lembra que às vezes nós, enquanto profissionais de saúde, estamos falhando na assistência com os nossos, as pessoas das nossas áreas, né? As poucas pessoas que enxergam, às vezes, na gente um vínculo já também, não é isso? E, Verdade. inclusive, quando Cecília coloca sobre a participação dos grupos, que é uma estratégia interessante que pode ser adotada, não só na atenção básica, né? A gente queria aproveitar para agradecer a participação do projeto, agradecer o trabalho que vocês têm feito e agradecer também a parceria que vocês têm nesses 3 anos com a 7ª Regional, e parabenizar pelo trabalho do projeto, parabenizar você em nome do projeto, parabenizar o projeto em você. Queria que a gente também mandasse, por favor, um abraço para o restante dos companheiros do projeto, tá certo? Que eu tenho certeza que em outro momento estaremos todos juntos, Se Deus quiser. Especial. E
E agradecer também ao Projeto Mãe Coruja pelo convite, por abrir esse espaço para o autocuidado e a saúde mental. Eu gostaria também de agradecer também, né, da pessoa, né, também da Sétima Série, né, pela Sétima Série e pelo programa Mãe Coruja Regional Sétima Série, né, pela parceria, né, do programa BMT, pela disponibilidade, né, de você estar sempre presente com a gente, né, e já convidando também para outros encontros, né, que é tão importante também e relevante essa temática, que com certeza essa tarde de hoje foi pouco, né, para a quantidade, né, de coisas que a gente tem para falar, né? E que eu acho assim, que é bem importante também a gente estar discutindo, principalmente com os profissionais da saúde, né, é a questão da rede, né, que eu acho que a gente tem sempre que está falando, né, eu acho que é um assunto que nunca se esgota, né, e agradecer muito, muito pelo trabalho belíssimo que vocês fazem, né, com as pessoas que precisam da ajuda de vocês, né, e assim, mais uma vez só agradecer pela disponibilidade de vocês estarem com a gente hoje, né, então só agradecer. E agradecer também as pessoas que estão com a gente no chat, que estão ao vivo, né, também com a gente, né, por estar presente até agora, né, nos escutando, tá bom? Eu também gostaria de agradecer, né, e nos colocar à disposição. A gente gosta de conversar sobre isso, é algo que faz parte da nossa metodologia, né, enquanto projeto, e a gente sempre diz, quando a gente está nesse momento de conversa, né, de informação, a gente está fazendo o projeto Bem Me Quero. Isso que nós estamos fazendo hoje é fazendo o projeto Bem Me Quero. Né? Porque o que a gente faz é isso, é conversar sobre os assuntos, é orientar, é tentar sensibilizar, né? Tentar fazer com que as pessoas percebam que a gente pode salvar vidas e que as pessoas também possam entender que não estão sozinhas, né? E que precisam realmente conhecer quais são esses espaços de ajuda, né? E a gente pode também se perceber como esse espaço de acolhimento e também de ajuda, porque às vezes até a gente mesmo está precisando de ajuda e a gente precisa, né, se sentir, né, acolhidos, tá certo? Então, assim, muito obrigada pela tarde de conversa, é uma conversa prazerosa, onde a gente realmente, se a gente for conversar, né, a gente tem aí vários dias para que a gente possa estar conversando sobre várias instâncias dentro dessa mesma temática, não é isso? Isso. Então, assim, muito obrigada, né? E até a próxima, né? Se Deus quiser. Com certeza você vai marcar outro encontro, tá certo? Então, tenha uma boa Tá tarde. certo. Tá, tchau. Tchau.